Seus carros são icônicos. E seu brasão é lendário. Há mais de 100 anos, a Porsche fabrica carros esportivos a gasolina de sucesso. Mas agora, as reservas mundiais de petróleo estão se esgotando. E isso pode ser um problema para a companhia. A questão não é como vai ser o nosso próximo esportivo. Na verdade será que existe um futuro para os carros esportivos? Para resistir, uma equipe de engenheiros de elite enfrenta o futuro. O coração dessa marca são os esportivos. E sem o coração não dá para sobreviver. A sobrevivência da companhia exige a reinvenção do próprio conceito de um esportivo. Companhias como a Porsche precisam de um carro referência, um carro para exibir novas tecnologias. O futuro da marca depende de transformar uma tecnologia que foi criada para ser econômica em velocidade pura. O resultado, o Porsche 918 Spyder. Por dentro dos supercarros. No começo do século XXI, o preço do petróleo começa a subir. E instantaneamente isso provoca uma mudança no mercado automotivo. A economia é importante por causa das emissões de carbono. Quanto mais gasolina você usa, mais você emite. A legislação europeia, em particular, presta bastante atenção em quanta gasolina cada carro consome. Após anos ignorando a realidade do meio ambiente, as fabricantes precisaram tomar uma atitude. Os tempos mudaram. As perguntas que o público faz são totalmente diferentes. Com a economia de combustível se tornando a preocupação número 1 dos clientes, as vendas de esportivos de alto consumo desabam. A Porsche é conhecida por seus esportivos. Ela também produz utilitários, produz sedãs, mas são os esportivos que definem essa companhia. Da noite para o dia, o carro mais importante da empresa, o 911, corre o risco de se tornar uma relíquia. O futuro da Porsche está em jogo. Todo mundo está falando em recursos naturais e poluição do ambiente. A reação da Porsche foi apresentar um novo e diferente concept car no Salão Internacional do Automóvel em Genebra em 2010. Nosso plano era mostrar que um carro de altíssimo desempenho também pode ser super eficiente. O Concept 918 Spyder impressiona o público na hora. O público nem acreditou no que estava vendo. Ninguém conseguia acreditar que seria possível fazer um dos melhores esportivos do mundo e, ao mesmo tempo, ele consumir combustível no mesmo nível de um carro de porte médio. Esta máquina é uma tentativa de produzir um supercarro mais elegante e especialmente mais ecológico. Quando a gente apresenta esse carro, a gente também mostra o conceito técnico por trás dele. Foi uma coisa que o Conselho de Administração disse que queria que a gente fizesse. Imediatamente, a produção do 918 é autorizada. Eu sei que esse projeto vai ser o próximo patamar dos supercarros da Porsche. Desde o primeiro dia, a gente esperava que não fosse só um carro de exposição, mas que se tornasse um modelo produzido. O objetivo é que o primeiro modelo saia da linha de produção em pouco mais de 3 anos. É um tempo bem curto para cumprir todos os prazos. Só há um problema. A equipe responsável está incerta se é possível produzi-lo. A gente tinha uma ideia clara do objetivo, mas nenhuma solução técnica. Então a gente se reuniu alguns dias depois do Salão do Automóvel de Genebra com a questão de que a gente ia ter que produzir o carro. E o que vamos fazer? O Dr. Frank Wassler é o homem por trás da equipe que vai transformar um carro de exposição em um supercarro de verdade. As pessoas sabem qual é o objetivo e conseguem visualizar ele. E elas também se lembram todo dia que o nosso prazo é bem curto. A gente até comprou um relógio para fazer a contagem regressiva. Apenas 1.095 dias para reinventar todo o mundo automotivo. E talvez garantir um novo futuro para a Porsche. O prazo apertado é piorado pelas altas expectativas sobre o projeto. A diretoria tem objetivos contraditórios.
O primeiro é a economia. Ele não pode consumir mais de 3 litros para cada 100 quilômetros rodados. 3 litros a cada 100 quilômetros equivale a cerca de 33,3 quilômetros por litro. O segundo é fazer o melhor tempo em Nürburgring. Em nossa opinião, o autódromo de Nürburgring ainda é o melhor padrão para um supercarro esportivo. Alto desempenho e alta economia geralmente ficam em lados opostos da balança. A diretoria da Porsche quer um carro de produção com as duas coisas. O modelo de exposição só tinha propostas tecnológicas, mas nenhuma solução real de fato. Todos os aspectos do novo carro desenvolvem tecnologias existentes ou forçam a equipe a criar novas. Tinha uma pequena equipe de engenheiros trabalhando no que era possível, como seria feito, e claro, também tinha os designers trabalhando no exterior e no interior do carro. A gente faz o design e daí começam os problemas, porque a gente tem que se acertar com os engenheiros, o pessoal da produção, etc. O grande desafio de fazer um supercarro com essa tecnologia híbrida é como fazer ele se encaixar entre os supercarros existentes. Não dá para fazer um carro do tamanho de um ônibus. Para cumprir o prazo, engenheiros utilizam conceitos emprestados de 2 dos mais famosos modelos da Porsche já feitos. O ultra exclusivo e adorado Carrera GT. E o protótipo de sucesso de Le Mans, o RS Spider. A gente aprendeu muito com as corridas e também aprendeu muito com o Carrera GT. A gente uniu toda essa experiência e esse conhecimento no 918. Foram construídas apenas 1.720 unidades do Carrera GT. Mas o valor do carro não está em sua exclusividade, e sim na fibra de carbono utilizada para construir seu chassi monocoque. Os engenheiros decidiram que, para cumprir os 2 objetivos pretendidos para o 918, eles precisam de uma estratégia semelhante para reduzir o peso. O principal A equipe também utiliza uma tecnologia de motor baseada no carro de corrida RS Spider. A gente vai pegar um motor de alto nível, o V8 do nosso carro de corrida de maior sucesso. Um motor V8 naturalmente aspirado com 608 cavalos de potência. O sistema de tração proposto combina o V8 de corrida com 2 motores elétricos. A gente concluiu que queria 3 unidades de energia, o motor de combustão e 2 motores elétricos. Mas a gente não sabia quais motores elétricos a gente ia usar, onde ia consegui-los, que tipo de resfriamento era necessário, como era a fonte de alimentação. Isso fazia parte do processo de realização. No começo estávamos completamente perdidos. Mas resolvemos começar mesmo assim. Vendo a ideia do 918 Spider, não dá para pensar, meu Deus, eles vão construir de verdade. Tinha muita paixão no projeto. A gente tinha que se provar para o mundo. Eu me lembro que nos primeiros dias do projeto eu me encontrei com o pessoal da produção primeiro e eles disseram, nossa, não dá para construir isso. E eu disse, dá sim, a gente dá um jeito. Faltam menos de 700 dias para a Porsche reinventar os supercarros. E a companhia não pode perder esta corrida. A gente investiu muito dinheiro e muito tempo nos detalhes do design, porque esse carro vai ser uma referência para os próximos esportivos. Do ponto de vista tecnológico, no momento é o projeto mais ambicioso da indústria. Apesar de a Porsche ser conhecida por seus esportivos com motor de combustão, ela possui uma história singular com motores elétricos. Quando o Ferdinand Porsche começou a construir os primeiros carros dele, ele já usava motores elétricos. Ele achava os elétricos mais confiáveis que os motores de combustão. Em 1900, Ferdinand Porsche construiu o primeiro carro elétrico do mundo. Ele possuía um motor elétrico de 2,5 cavalos de potência e era um conceito avançado para a época.
No ano de 1900, muita gente achava que motores elétricos eram a grande solução. Mas eles tinham o grande problema de onde armazenar a energia. As baterias eram incrivelmente pesadas. Mais de um século depois, os engenheiros da Porsche estão mais uma vez diante do mesmo problema. Quanto mais leve o carro, melhor. Mas um híbrido tem essa questão a mais. Qual é o tamanho da bateria? Quanta energia dá para armazenar? Os engenheiros determinam que o 918 precisa de uma bateria de íon lítio de 312 células, que pode armazenar 6,8 kWh de potência. É equivalente a 2.600 pilhas alcalinas AA comuns. Se a bateria for muito pequena, não vai dar para aproveitar todo o potencial do motor. Os engenheiros tentam achar um equilíbrio. Eles precisam de grandes baterias para aumentar o desempenho do carro. Mas como na época de Ferdinand Porsche, essa potência tem um peso. E quanto mais pesado for um carro, mais lento ele fica. Muita gente acha que o desempenho se resume à potência do motor. E não é isso. A relação entre potência e peso é o que importa. Quando se está tentando determinar se os modelos esportivos vão ou não vão sobreviver no futuro, não existe limite de gastos. Os engenheiros utilizam fibra de carbono livremente, não só no exterior, mas no interior do carro também. O objetivo, uma carroceria extremamente leve para contrabalançar o peso das baterias. O 918 possui um chassi monocoque de alta tecnologia. Dizem que o compartimento dos passageiros e toda a estrutura principal do carro são uma única peça de fibra de carbono. E esse material, na verdade, é plástico reforçado com fibra de carbono. É um composto. É baseado no nosso maior monocoque de fibra de carbono, o Carrera GT. É, na verdade, plástico reforçado com fibra de carbono. É um composto com feixes de carbono no meio. Ele é muito forte e muito leve. Os engenheiros contam cada quilo, até nas partes mais inesperadas. Se você quer melhorar o desempenho do carro, precisa otimizar tudo. As rodas foram projetadas para velocidade e eficiência, feitas com liga leve de magnésio. Todas juntas, elas são 14 quilos mais leves do que as rodas comuns. Olha essa roda. É a roda mais leve que é possível fazer e tem um design muito especial. A gente estava até em dúvida se ela realmente ia ter força o suficiente para transferir toda a potência para o asfalto. O resultado é um chassi com uma estrutura resistente que pesa apenas 220 quilos. Com toda a funilaria, o sistema de tração e as baterias, o 918 chega a menos de 1.700 quilos na balança. O sistema de tração é a parte mais pesada do 918. Então, os engenheiros reprojetaram seu motor V8 de corrida utilizando um programa de computador. Essa é a área de montagem do departamento do motor. Todos os protótipos são construídos aqui, antes de serem colocados nos carros. Nós pegamos todas as partes do motor e pensamos em como deixar ele mais leve. Talvez dê para deixar alguma peça mais fina ou usar um material diferente. Para economizar peso, o motor usa bielas de titânio, um airbox de fibra de carbono e um duto de óleo que passa por dentro do eixo de manivelas. Com os cálculos completos, a equipe testa o novo motor em um dinamômetro de ponta. Um dos objetivos era a alta rotação. A gente queria que chegasse a 9.000 RPMs. E, por outro lado, ele tinha que ser um motor bem leve. Um motor que fosse o mais emocional possível. A equipe coloca toda essa emoção no chassi com um único objetivo: desempenho absoluto. Geralmente, projetando um carro, a gente pega a parte onde fica a bateria, onde fica o motor, onde fica a caixa de câmbio, onde o motorista senta e então abaixa tudo para deixar o carro o mais firme possível.
Quase 80% do peso do carro fica na metade de baixo do veículo, o que o ajuda a atingir uma altíssima velocidade de curva nas pistas. Se a distribuição estiver boa, as chances de o carro ser bem rápido aumentam. Muitas fabricantes de automóveis se esforçam para produzir veículos com uma distribuição de peso equilibrada entre a dianteira e a traseira do veículo. O 918 é diferente. A equipe de engenharia da Porsche decidiu colocar 57% do peso do carro na traseira. Uma referência histórica à sua experiência com o motor traseiro do modelo 911. O futuro dos carros esportivos pode estar em dúvida, mas a filosofia da Porsche não. Desde o começo, a Porsche se especializou em carros esportivos que têm o motor no lugar errado se comparado aos carros convencionais. Na traseira do 918 Spider tem um sistema tipicamente híbrido e isso significa um motor V8 que faz um ruído absurdo. É um dos motores mais leves produzidos pela Porsche, pesando apenas 140 quilos. Enquanto a equipe continua a desenvolver o motor V8, outros engenheiros voltam sua atenção para os dois motores elétricos de alta tecnologia. Os motores elétricos podem dar a partida no V8 ou funcionar sozinhos. Na traseira do carro, os engenheiros combinam um motor elétrico de 156 cavalos de potência com o V8. Eles também desenvolvem a proposta do motor elétrico virtualmente e depois a testam no mundo real, em um conjunto especial de dinamômetros. O mais legal é na frente, onde ficam as rodas que só giram e freiam. Lá tem um motor elétrico também, que também alimenta o carro. Ter um motor elétrico na frente e uma combinação de elétrico e combustão atrás faz o 918 Spider ter tração nas 4 rodas e ser bem mais rápido. O motor elétrico de 129 cavalos de potência ganha vida na fábrica da ZF em Friedrichshafen, na Alemanha. O processo começa com a montagem do estator. Este é um dos dois elementos principais que compõem um motor elétrico. O motor utiliza eletricidade para criar campos magnéticos que se movem em círculo. O estator é o aparelho que conduz esses campos e faz com que o rotor, que está conectado às rodas, gire também. Estamos na fábrica para ver a primeira fase da produção, o estator. Um técnico coloca uma pilha de lâminas em uma máquina de solda. A pilha parece ser uma peça única, mas na verdade é composta por 200 lâminas de metal. A gente começa inserindo as bobinas em cada encaixe. Cada bobina dessas tem 24 voltas. A gente faz um estator a cada 180 segundos. Cada estator possui 50 bobinas elétricas. Os fios passam por um processo em que uma solda é aquecida a 650 graus Celsius para poder conectar 2 eletrodos. O nosso padrão é de mais ou menos 1/10, 1/10 de milímetro. 1/3 da espessura de um cabelo humano, por exemplo. O estator parece complicado, mas na verdade é a parte mais fácil. O rotor é o desafio. Ele contém o estator e seu trabalho é utilizar eletricidade e força magnética para criar movimento. Essa parte vermelha aqui é o estator e aqui tem o rotor, essa parte de fora que está girando. Para fazer isso, o rotor utiliza 32 ímãs muito especiais. A força dos ímãs que a gente usa é de 40 a 60 vezes mais forte que a de um ímã de geladeira, por exemplo. Eles são responsáveis pela potência e pelo torque que esse sistema elétrico gera. Os ímãs são fixos em seus lugares. Não por parafusos, mas por encaixes. Depois que o estator e o rotor são unidos, é hora de instalar o amortecedor de torção e o volante do motor. Enfim, o motor elétrico está pronto para ser embalado e enviado a Zuffenhausen, na Alemanha. Mesmo se eles tiverem as mesmas especificações, os motores elétricos são mais potentes que os de combustão.
Levou meses para projetar o revolucionário sistema de 3 motores. Porém, esta solução acabou criando um novo problema para os engenheiros. A bateria precisa ficar resfriada. Por isso a gente tinha que deixar todas as fontes de calor o mais longe possível da bateria. E foi assim que surgiram os escapamentos superiores. A posição dos escapamentos é uma estética que partiu da necessidade. Colocá-los na parte de cima do carro permitiu que tanto o V8 quanto a bateria ocupassem o mesmo espaço sem superaquecer. Os escapamentos superiores são uma solução bem criativa e o design ficou bem legal. E a gente pensou, qual o caminho mais curto das válvulas de escape até o lado de fora do carro? Nessa simulação virtual dá para ver o efeito do ar quente que sai dos escapamentos superiores. A posição dos escapamentos resolve o problema de aquecimento e ajuda com a aerodinâmica, mas também cria mais um desafio. O gás do escapamento passa dos 900 graus Celsius, o que pode derreter a fibra de carbono do exterior. Então, a equipe precisa direcionar o fluxo de ar para evitar este conflito. Se ele flui para baixo, o ar resfria por causa do fluxo adjacente. O pessoal da aerodinâmica consegue fazer vários cálculos e assim fica mais fácil testar o que funciona sem ter que utilizar um carro de verdade para isso. Em teoria, o 918 agora é leve, potente e eficiente. Porém, a equipe ainda precisa ultrapassar uma fronteira. Eles precisam testá-lo no mundo real. A linha de chegada está visível para a equipe do 918, que corre em direção ao prazo final. Após mais de um ano de pesquisa e desenvolvimento, eles estão finalmente prontos para construir um protótipo funcional. Agora é hora de testar o carro no mundo real. A palavra veloz pode não ser o bastante. Para um veículo com 3 motores que produzem quase 900 cavalos de potência e pesa pouco menos de 1.700 quilos na balança. Mas a equipe do 918 ainda não tem certeza de como essa potência pode ser controlada. A gente falou por vários dias sobre os modos de direção, como é a sensação deles e qual é o diferencial que eles oferecem. Eles testam os tecnológicos modos de direção em ambientes extremos. E levam protótipos à Suécia, à África e a Las Vegas. A gente testou por mais de 100 mil quilômetros. As novas tecnologias que a gente desenvolveu tornam tudo um pouco mais complicado, mas a gente foi aprendendo aos poucos, cada vez mais como se testa um híbrido. É possível escolher entre 5 modos de direção, cada um ativado por um botão no volante. Nós pensamos em 4 modos diferentes para esse botão no volante. Eles são elétrico, híbrido, esporte e corrida. Por padrão, o 918 é ligado no modo de direção elétrico, como um carro de tração dianteira, utilizando somente os motores elétricos. Nesse modo elétrico, o motor de combustão fica desligado. Se o motorista passa dos 150 km por hora ou as baterias começam a se esgotar, o V8 é ligado e o 918 entra em modo híbrido. O motor de combustão só é ativado quando os motores elétricos requerem apoio. O modo esporte permite que o 918 mostre seus músculos. É quando o motor de combustão entra em força total com uma ajuda dos motores elétricos. Nesse modo, o motor V8 de corrida é que produz a maior parte da potência. O motor de combustão não é a única parte do carro que é ativada no modo esporte. Esse modo de direção também ativa as propriedades aerodinâmicas do 918. Se você escolher o modo de direção esporte, ele melhora a aerodinâmica do carro, mexendo em alguns componentes. Os ajustes acontecem principalmente nas entradas dianteiras e no aerofólio. Essa parte do carro tem que lidar com uma quantidade imensa de força. A força do ar em altas velocidades chega a 3.200 newtons.
3.200 newtons são equivalentes a 326 quilogramas força. Não é o peso de apenas um engenheiro alemão, mas de 3. Os ajustes aerodinâmicos também ajudam a redirecionar o fluxo de ar sob o carro. Por fim, existe o modo corrida. É o modo de desempenho mais rápido. No modo corrida, tanto o motor de combustão como os elétricos são ativados para desempenho máximo. A gente arranca toda a potência possível da reserva. Ele chega a ultrapassar o objetivo original que a gente tinha planejado. Os ajustes aerodinâmicos também chegam ao extremo no modo corrida. No modo corrida é bom ter o maior downforce possível. E a gente obtém isso inclinando o aerofólio em 8 graus. Downforce é um truque de engenharia que usa a força do ar para manter o carro fixo no chão. No centro do seletor do modo de direção há um botão vermelho que permite ao motorista ativar o 5º e último modo, o Hot Lap. Foi o modo que a gente usou para as voltas em Nürburgring. Apertar o botão vermelho é jogar a precaução pela janela junto com a economia de combustível. Os 3 motores podem atingir sua potência máxima. Nenhum dos computadores se preocupa com o consumo da bateria, fazendo com que o 918 atinja sua velocidade máxima de 339 km por hora. As pessoas associam híbrido com lento, mas esse conceito vai ter que mudar. A equipe da Porsche correu contra o tempo para atingir seus objetivos de design e eficiência. Só resta um desafio. No fim, tudo depende da volta em Nürburgring. O tempo dessa volta é muito importante para nós, porque para nós Nürburgring é a medida básica para um supercarro esportivo. Nürburgring é o circuito mais longo do mundo. Antes lá era um circuito de Grand Prix, mas foi considerado muito inseguro para correr. Mas, como os alemães adoram velocidade, eles abriram a pista para o público e também para testes. Localizado a 84 quilômetros de Colônia, na Alemanha, Nürburgring é um solo sagrado para os fabricantes de carros. Se você correr 5.000 quilômetros em Nürburgring, é como se tivesse corrido 60.000 numa estrada comum. Uma volta em Nürburgring é uma soma de todas as estradas ruins e boas por onde você já passou e todas as pistas incríveis em que você já pilotou. Uma única volta dá várias condições diferentes e testa o carro até os últimos limites. Um carro que é bom em Nürburgring é bom em qualquer lugar. Qualquer marca que quer fazer um carro perfeito, vem até Nürburgring. Nenhum carro de produção legalizado conseguiu bater o recorde de 7 minutos. Nós fizemos menos de 5 tentativas sérias de verdade para quebrar esse recorde. A gente trabalhou duro pensando nesse dia. E a gente sabe que muita coisa pode dar errado. Após pouco mais de 1000 dias, tudo se resume a apenas 48 horas. Numa volta, o carro inteiro é posto à prova. No primeiro dia, o 918 não cumpre as expectativas, com voltas mais longas que 7 minutos. Os tempos mais rápidos dos nossos pilotos foram 7 minutos e 9, 7 minutos e 6, e mexendo um pouco no carro, 7 minutos e 4. No segundo dia, a equipe traz o piloto profissional Mark Lieb, tetracampeão das 24 horas de Nürburgring. Eu tinha certeza que se o tempo estivesse bom no segundo dia, de que o Mark ia fazer menos que 7 minutos, tranquilo. A segunda volta fechou em 6 minutos e 57. É isso aí! É! Eu disse, meninos, lembrem desse dia daqui a 38 anos. Eles perguntaram por quê, e eu disse porque daqui a 38 anos vão ter a minha idade. O tempo da última volta, 6 minutos e 57 segundos.
a volta mais rápida já feita por um carro legalizado no anel norte de Nürburgring. Ninguém teria imaginado que esse tempo era possível há uns 5 anos. O 918 tem a habilidade rara de ser ao mesmo tempo um carro cotidiano e um supercarro. Mas agora, a equipe precisa começar a vendê-lo para o público. E para fazer isso, vão precisar de uma fábrica de última geração. Levou pouco mais de 1000 dias para uma equipe de engenheiros e designers finalizarem o Porsche 918. Agora eles precisam pensar em como produzi-lo. Zuffenhaus, na Alemanha, sempre foi o lar espiritual e físico da marca desde 1950. Por trás dessas paredes, Michael Droshagen é o homem encarregado da produção do 918. O 918 Spider é manufaturado. A gente não tem uma montagem automatizada. Há anos, a Porsche tem desenvolvido métodos de montagem que maximizam a eficiência da produção. A gente precisa saber como produzir um carro sem os equipamentos da produção em massa, mas utilizando os métodos da produção em massa para obter o padrão de qualidade o mais alto possível. O maior desafio foi se adaptar à nova tecnologia. Não é só uma tecnologia, não é só a tecnologia híbrida que esse carro tem. O monocoque é a primeira peça de alta tecnologia que chega à fábrica. É apenas uma das centenas de inovações tecnológicas do carro. Inovações que exigem que a fábrica tenha uma configuração muito eficiente. Nós só temos 4.000 metros quadrados disponíveis para a pré-produção e a produção completa do 918 Spider. É um espaço minúsculo para manufaturar um carro de ponta. Então, Droshagen dividiu o processo no meio. De um lado fica a linha principal e do outro a pré-montagem de todas as partes. A primeira metade do processo começa com a pré-montagem e o coração do 918. O motor de combustão interna V8 com injeção direta 4,6 litros e 608 cavalos de potência. Agora estamos na divisão do motor, onde são produzidos os motores do 918 Spider. Decoramos para o 918 com essa cor especial, verde ácido. Apesar de o 918 ser ultramoderno e cheio de novas tecnologias, a linha de montagem do motor de combustão é totalmente tradicional. Temos 7 estações para a montagem do motor. Cada motor é feito por uma só pessoa. Um mecânico leva 20 horas para dar vida ao V8 da Porsche. O V8 foi modificado para ser o mais leve possível. Essa peça tem 3 milímetros de espessura e é feita de alumínio. É quase a espessura de uma linha desenhada por um lápis. Toda a unidade do motor pesa cerca de 140 quilos. É mais de 100 quilos mais leve que o motor do 911. Outra área importante da pré-montagem é o departamento de trabalhos em couro. Como podem ver, produzimos as peças de couro à mão em mais ou menos 8 horas. Leva o dobro do tempo para produzir o interior de um 918 em comparação com os Porsches de produção em massa. Tudo, do estofamento do assento ao quebra-sol, é costurado à mão com todo cuidado. Os quebra-sóis têm 220 pontos de costura e levam mais de 90 minutos para fazer. Após o fim da pré-montagem, o 918 começa a tomar forma na linha principal. Começamos com o motor, então vamos colocando as peças de dentro para fora. Montar de dentro para fora é um dos aspectos únicos da construção de um 918. O primeiro passo é conectar o motor V8 ao motor elétrico traseiro e à caixa de câmbio de dupla embreagem.
que a Porsche chama de sistema PDK. A unidade híbrida tradicional é alojada na parte traseira do monocoque, que é ao mesmo tempo leve e forte. Mas não é estruturalmente estável até o motor ser colocado. Esse é o suporte que usamos para prender essa unidade. Juntamos o motor de combustão junto com a caixa de câmbio e o motor elétrico. 3 parafusos de cada lado transformam o motor em um componente estrutural do carro. Então, toda a unidade traseira é unida à parte dianteira do monocoque na segunda estação. O motor ganha vida quando as duas metades do veículo se juntam. Agora estamos na terceira estação, onde começamos a montar o carro de dentro para fora. Como dá para ver com os tubos, os feixes de cabos, as entradas de ar e por aí vai. Aqui, o monocoque pode ser erguido e movido para permitir a instalação de sistemas complexos como os feixes de cabos. O monocoque pesa 140 quilos, exatamente o mesmo peso do motor. Minimizar o peso tanto do motor quanto do monocoque é uma das chaves para o desempenho do 918 nas pistas. Outra chave é manter o centro de gravidade baixo. Então, eles colocam embaixo a parte mais pesada do carro, a bateria. Esse espaço que tem aqui é para a bateria dos motores elétricos. São esses cabos que conectam ela ao motor elétrico dianteiro, bem aqui. Após instalar a fiação da bateria, o 918 está pronto para receber o último de seus 3 motores, a unidade elétrica dianteira. O motor chega à linha já pré-montado à suspensão dianteira. O carro tem 3 unidades de tração diferentes, o motor V8 e os 2 motores elétricos. E o carro tem tração nas 4 rodas só por esse cabo aqui. Não há um eixo cardan tradicional que conecta o motor às 4 rodas. A tração nas 4 rodas depende apenas do cabo. O computador interno distribui continuamente a potência entre as rodas dianteiras e traseiras. Aqui dá para ver o sistema de freios do 918 Spider. Os freios traseiros são instalados manualmente com todo cuidado. Os rotores de cerâmica personalizados da Brembo de 406 mm trabalham em conjunto com o sistema elétrico do carro para reciclar energia. A grande vantagem nesse carro é que ele não tem só o sistema de freio padrão, ele também tem, além disso, 2 sistemas de freio conectados aos motores elétricos. Enquanto os 887 cavalos de potência levam o 918 a uma velocidade máxima absurda, o sistema de frenagem regenerativa pode converter a energia cinética das paradas em 230 kW de energia elétrica, o suficiente para abastecer 183 casas americanas. A vantagem de um sistema híbrido é poder reutilizar muita energia que seria desperdiçada nas frenagens. Pisando no freio, um 918 a 100 km por hora para completamente em 28,6 metros. Cerca de 2/5 da envergadura da asa de um Boeing 747. Depois que a parte mecânica está completa, o 918 recebe os painéis da carroceria. Agora o carro está pronto para sua parte mais famosa, a insígnia. Um símbolo que combina as cores históricas do sul da Alemanha e o cavalo negro, que é um elemento emblemático do brasão de Stuttgart desde o século XIV. Mas o 918 ainda não foi terminado. Ele ainda precisa de um teste de balanceamento muito importante, porque o eixo traseiro possui atuadores eletromecânicos que permitem que o carro faça algo único: virar, utilizando as rodas traseiras. Elas podem girar até 3 graus na mesma direção que as rodas dianteiras para aumentar a estabilidade em altas velocidades. Enfim, após 3 anos de pesquisa e desenvolvimento e horas incontáveis na linha de montagem, o primeiríssimo 918 está pronto com o número de série 001. E este carro está reservado para um neto de Ferdinand Porsche. Normalmente a gente não revela os nossos clientes, mas o dono do 001 é o Wolfgang Porsche. Ele que fez a reserva. E a equipe ficou muito orgulhosa de que o primeiro carro vai ser de um membro da família. Após um longo processo, o 918 Spider está pronto.
Um carro muito bonito e que traz grandes inovações. O preço de base dessa máquina é 722 mil dólares. Eu acho que a maioria dos engenheiros automotivos estão apostando que agora a energia elétrica é provavelmente a melhor opção para os nossos carros. Ao girar a chave, o mais novo supercarro da Porsche murmura suavemente, com os motores elétricos fazendo todo o trabalho. Mas ninguém vai comprar um 918 Spider para andar lento no trânsito e usar o mínimo de combustível. Todo mundo que comprar esse carro vai dirigir igual a um louco, porque foi exatamente para isso que ele foi pensado. Pise fundo no acelerador e os 3 motores rugem com toda a potência. Sempre que você entra num carro com um motor elétrico, não importa se ele é só elétrico ou um híbrido com um motor de combustão, a aceleração dele é instantânea. Diferente de qualquer motor comum. Após um único giro da roda, o 918 já está acima dos 25 km por hora. A diferença entre um motor com turbo e um motor naturalmente aspirado de corrida é desse tamanho. A diferença entre um motor de combustão e um elétrico é desse tamanho. O sistema de tração híbrido de ponta produz estonteantes 887 cavalos de potência. Em seu rendimento máximo, os 3 motores do 918 produzem 130 kgfm de torque. O 918 dispara de 0 a 100 km por hora em apenas 2,2 segundos. O 918 Spider chega a 100 por hora assim, ó. A 300 km por hora, o 918 cobre 42 metros em meio segundo. Isso é metade do lado mais curto de um quarteirão de Nova York. Ele vai de 0 a 200 km por hora em apenas 7,3 segundos. E não desacelera até atingir a velocidade máxima de 339 km por hora. Porém, seu dado mais impressionante pode ser a economia de combustível. O 918 utiliza 3 litros a cada 100 km, algo nunca visto em um carro esporte. O mais interessante desse carro é que ele não só impressiona no quesito velocidade, mas ele também conseguiu avaliações ótimas em testes de economia de combustível. No fim das contas, se ele for bom de dirigir, vai abrir as portas para novas tecnologias. E desse ponto de vista, acho que o 918 Spider vai abrir as portas para toda uma nova geração de supercarros. Primeiro, houve um sonho. Depois, um concept car. Agora, simplesmente o supercarro híbrido de tração nas 4 rodas mais rápido do mundo. É sempre um desafio, é sempre interessante e às vezes inesperado. Se você trabalha para Porsche, não existe nenhum projeto chato. Não dá para dizer ainda se a eletricidade é o futuro, mas é um futuro, eu acho. Mas parece que todos os caminhos vão em direção a isso. Versão brasileira Vox Mundi. Seus carros são icônicos. E seu brasão é lendário. Há mais de 100 anos, a Porsche fabrica carros esportivos a gasolina de sucesso. Mas agora, as reservas mundiais de petróleo estão se esgotando. E isso pode ser um problema para a companhia. A questão não é como vai ser o nosso próximo esportivo. Na verdade é, será que existe um futuro para os carros esportivos? Para resistir, uma equipe de engenheiros de elite enfrenta o futuro. O coração dessa marca são os esportivos. E sem o coração não dá para sobreviver. A sobrevivência da companhia exige a reinvenção do próprio conceito de um esportivo. Companhias como a Porsche precisam de um carro referência, um carro para exibir novas tecnologias. O futuro da marca depende de transformar uma tecnologia que foi criada para ser econômica em velocidade pura.
O resultado, o Porsche 918 Spider. Por dentro dos supercarros. No começo do século XXI, o preço do petróleo começa a subir. E instantaneamente isso provoca uma mudança no mercado automotivo. A economia é importante por causa das emissões de carbono. Quanto mais gasolina você usa, mais você emite. A legislação europeia, em particular, presta bastante atenção em quanta gasolina cada carro consome. Após anos ignorando a realidade do meio ambiente, as fabricantes precisaram tomar uma atitude. Os tempos mudaram. As perguntas que o público faz são totalmente diferentes. Com a economia de combustível se tornando a preocupação número 1 dos clientes, as vendas de esportivos de alto consumo desabam. A Porsche é conhecida por seus esportivos. Ela também produz utilitários, produz sedãs, mas são os esportivos que definem essa companhia. Da noite para o dia, o carro mais importante da empresa, o 911, corre o risco de se tornar uma relíquia. O futuro da Porsche está em jogo. Todo mundo está falando em recursos naturais e poluição do ambiente. A reação da Porsche foi apresentar um novo e diferente concept car no Salão Internacional do Automóvel em Genebra em 2010. Nosso plano era mostrar que um carro de altíssimo desempenho também pode ser super eficiente. O Concept 918 Spider impressiona o público na hora. O público nem acreditou no que estava vendo. Ninguém conseguia acreditar que seria possível fazer um dos melhores esportivos do mundo e, ao mesmo tempo, ele consumir combustível no mesmo nível de um carro de porte médio. Esta máquina é uma tentativa de produzir um supercarro mais elegante e especialmente mais ecológico. Quando a gente apresenta esse carro, a gente também mostra o conceito técnico por trás dele. Foi uma coisa que o Conselho de Administração disse que queria que a gente fizesse. Imediatamente, a produção do 918 é autorizada. Eu sei que esse projeto vai ser o próximo patamar dos supercarros da Porsche. Desde o primeiro dia, a gente esperava que não fosse só um carro de exposição, mas que se tornasse um modelo produzido. O objetivo é que o primeiro modelo saia da linha de produção em pouco mais de 3 anos. É um tempo bem curto para cumprir todos os prazos. Só há um problema. A equipe responsável está incerta se é possível produzi-lo. A gente tinha uma ideia clara do objetivo, mas nenhuma solução técnica. Então a gente se reuniu alguns dias depois do Salão do Automóvel de Genebra com a questão de que a gente ia ter que produzir o carro. E o que vamos fazer? O Dr. Frank Wassler é o homem por trás da equipe que vai transformar um carro de exposição em um supercarro de verdade. As pessoas sabem qual é o objetivo e conseguem visualizar ele. E elas também se lembram todo dia que o nosso prazo é bem curto. A gente até comprou um relógio para fazer a contagem regressiva. Apenas 1.095 dias para reinventar todo o mundo automotivo. E talvez garantir um novo futuro para a Porsche. O prazo apertado é piorado pelas altas expectativas sobre o projeto. A diretoria tem objetivos contraditórios. O primeiro é a economia. Ele não pode consumir mais de 3 litros para cada 100 quilômetros rodados. 3 litros a cada 100 quilômetros equivale a cerca de 33,3 quilômetros por litro. O segundo é fazer o melhor tempo em Nürburgring. Em nossa opinião, o autódromo de Nürburgring ainda é o melhor padrão para um supercarro esportivo. Alto desempenho e alta economia geralmente ficam em lados opostos da balança. A diretoria da Porsche quer um carro de produção com as duas coisas. O modelo de exposição só tinha propostas tecnológicas, mas nenhuma solução real de fato. Todos os aspectos do novo carro desenvolvem tecnologias existentes ou forçam a equipe a criar novas. Tinha uma pequena equipe de engenheiros trabalhando no que era possível, como seria feito, e claro, também tinha os designers trabalhando no exterior e no interior do carro.
A gente faz o design e daí começam os problemas, porque a gente tem que se acertar com os engenheiros, o pessoal da produção, etc. O grande desafio de fazer um supercarro com essa tecnologia híbrida é como fazer ele se encaixar entre os supercarros existentes. Não dá para fazer um carro do tamanho de um ônibus. Para cumprir o prazo, engenheiros utilizam conceitos emprestados de dois dos mais famosos modelos da Porsche já feitos. O ultra exclusivo e adorado Carrera GT. E o protótipo de sucesso de Le Mans, o RS Spider. A gente aprendeu muito com as corridas e também aprendeu muito com o Carrera GT. A gente uniu toda essa experiência e esse conhecimento no 918. Foram construídas apenas 1.720 unidades do Carrera GT. Mas o valor do carro não está em sua exclusividade, e sim na fibra de carbono utilizada para construir seu chassi monocoque. Os engenheiros decidiram que para cumprir os dois objetivos pretendidos para o 918, eles precisam de uma estratégia semelhante para reduzir o peso. O principal A equipe também utiliza uma tecnologia de motor baseada no carro de corrida RS Spider. A gente vai pegar um motor de alto nível, o V8 do nosso carro de corrida de maior sucesso. Um motor V8 naturalmente aspirado com 608 cavalos de potência. O sistema de tração proposto combina o V8 de corrida com dois motores elétricos. A gente concluiu que queria 3 unidades de energia, o motor de combustão e 2 motores elétricos. Mas a gente não sabia quais motores elétricos a gente ia usar, onde ia consegui-los, que tipo de resfriamento era necessário, como era a fonte de alimentação. Isso fazia parte do processo de realização. No começo estávamos completamente perdidos. Mas resolvemos começar mesmo assim. Vendo a ideia do 918 Spider, não dá para pensar, meu Deus, eles vão construir de verdade? Tinha muita paixão no projeto. A gente tinha que se provar para o mundo. Eu me lembro que nos primeiros dias do projeto eu me encontrei com o pessoal da produção primeiro e eles disseram, nossa, não dá para construir isso. E eu disse, dá sim, a gente dá um jeito. Faltam menos de 700 dias para a Porsche reinventar os supercarros. E a companhia não pode perder esta corrida. A gente investiu muito dinheiro e muito tempo nos detalhes do design, porque esse carro vai ser uma referência para os próximos esportivos. Do ponto de vista tecnológico, no momento é o projeto mais ambicioso da indústria. Apesar de a Porsche ser conhecida por seus esportivos com motor de combustão, ela possui uma história singular com motores elétricos. Quando o Ferdinand Porsche começou a construir os primeiros carros dele, ele já usava motores elétricos. Ele achava os elétricos mais confiáveis que os motores de combustão. Em 1900, Ferdinand Porsche construiu o primeiro carro elétrico do mundo. Ele possuía um motor elétrico de 2,5 cavalos de potência e era um conceito avançado para a época. No ano de 1900, muita gente achava que motores elétricos eram a grande solução. Mas eles tinham o grande problema de onde armazenar a energia. As baterias eram incrivelmente pesadas. Mais de um século depois, os engenheiros da Porsche estão mais uma vez diante do mesmo problema. Quanto mais leve o carro, melhor. Mas um híbrido tem essa questão a mais. Qual é o tamanho da bateria? Quanta energia dá para armazenar? Os engenheiros determinam que o 918 precisa de uma bateria de íon lítio de 312 células, que pode armazenar 6,8 kWh de potência. É equivalente a 2.600 pilhas alcalinas AA comuns. Se a bateria for muito pequena, não vai dar para aproveitar todo o potencial do motor. Os engenheiros tentam achar um equilíbrio. Eles precisam de grandes baterias para aumentar o desempenho do carro,
Mas como na época de Ferdinand Porsche, essa potência tem um peso. E quanto mais pesado for um carro, mais lento ele fica. Muita gente acha que o desempenho se resume à potência do motor. E não é isso. A relação entre potência e peso é o que importa. Quando se está tentando determinar se os modelos esportivos vão ou não vão sobreviver no futuro, não existe limite de gastos. Os engenheiros utilizam fibra de carbono livremente, não só no exterior, mas no interior do carro também. O objetivo, uma carroceria extremamente leve para contrabalançar o peso das baterias. O 918 possui um chassi monocoque de alta tecnologia. Dizem que o compartimento dos passageiros e toda a estrutura principal do carro são uma única peça de fibra de carbono. E esse material, na verdade, é plástico reforçado com fibra de carbono. É um composto. É baseado no nosso maior monocoque de fibra de carbono, o Carrera GT. É, na verdade, plástico reforçado com fibra de carbono. É um composto com feixes de carbono no meio. Ele é muito forte e muito leve. Os engenheiros contam cada quilo, até nas partes mais inesperadas. Se você quer melhorar o desempenho do carro, precisa otimizar tudo. As rodas foram projetadas para velocidade e eficiência, feitas com liga leve de magnésio. Todas juntas, elas são 14 quilos mais leves do que as rodas comuns. Olha essa roda. É a roda mais leve que é possível fazer e tem um design muito especial. A gente estava até em dúvida se ela realmente ia ter força o suficiente para transferir toda a potência para o asfalto.